Seja muito bem-vindo ao Anamnese, o programa que mergulha na trajetória de grandes nomes da medicina. E hoje eu tenho a honra de receber um ícone da cardiologia brasileira, gaúcha bem particular e mundial, sem dúvida alguma. Um médico que há 6 décadas dedica-se à saúde pública, à pesquisa e à prevenção, com contribuições que ultrapassam nossas fronteiras. Professor, pesquisador, pioneiro em diversos projetos de impacto nacional e internacional, Dr. Aloísio Sechelli Schutte acumula prêmios, títulos e homenagens, inclusive o de cidadão de Porto Alegre, prêmio que eu tenho orgulho de ter também. Eu sou cidadão porto-alegrense e eu tenho muito orgulho por isso. Nasceu em Santa Maria, onde viveu parte importante da sua infância e da sua juventude, até se mudar para Porto Alegre, cidade que tornou-se o palco principal da sua trajetória profissional. Hoje vamos conhecer de perto a história marcada por conhecimento, sensibilidade e compromisso com a vida. Seja muito bem-vindo, Dr. Aloísio, é um prazer enorme. Fico muito honrado em poder dividir. Bom dia, Dr. Marcelo Matias. Do sindicato eu fico me sinto, tenho muito prazer em poder estar aqui. Eu fui do conselho do sindicato durante, não sei se ainda se chama conselho, mas era isso. Se chama. Eu me lembro do senhor nesse momento, porque eu estou aqui há mais de 20 anos e nós certamente ficamos juntos. A gente, com o tempo, vai perdendo um pouco as fisionomias, os nomes, mas na realidade... desculpe se eu não... Mas o seu nome me é bastante familiar, e sei pelo que está fazendo pelo nosso sindicato, mas na realidade eu sinto que a gente não teve um contato muito grande anteriormente, mas em todo caso é um prazer estar aqui e poder contar alguma coisa do que me fica na memória ainda. Certamente o senhor está na memória de muitos médicos, e portanto certamente vão ficar felizes em lhe ouvir. Me conta uma coisa, professor, como é que foi a ideia de um guri lá em Santa Maria vir a Porto Alegre e foi direto fazer a faculdade de medicina? Como é que foi o seu trajeto? Sua formação foi para ser médico desde o início? Eu tinha motivos. O meu pai era farmacêutico e eu acho que farmacêutico e médico frustrado. Ele tinha amigos médicos, inclusive o Dr. Francisco Mariano da Rocha era muito amigo, era um pouco mais velho que ele, mas eles eram amigos de juventude. E o Francisco era tio do Marianinho, que é o mais conhecido, que foi fundador da Faculdade de Santa Maria e que depois desenvolveu a universidade, lá levou para a primeira universidade do interior Inclusive, quando eu tinha decidido vir para Porto Alegre, ele me fez a proposta, fica mais um ano, espera aqui, que eu acho que ano que vem vai sair a faculdade aqui, mas eu não fui na conversa dele e vim para cá. Mas eu tinha motivo de família, tinha 2 tios médicos, uma irmã que vai fazer 95 anos daqui uns dias e mora comigo desde que a minha esposa faleceu, que era farmacêutica também, foi professora na faculdade, e 2 tios médicos, eu disse, e a minha bisavó era parteira, Então, eu tinha todo um clima para a medicina, mas na realidade eu tento me perguntar por que eu me preparei todo científico para ser engenheiro. Eu acho que até era para tentar variar um pouco a coisa, E estava assim decidido e não tem. Tinha vários colegas que iam para engenharia, fizeram engenharia e que a gente era muito amigo e se preparando junto. Mas aí aconteceu que em 51 me aparece uma
Bela Caxiense, que estava há 7 anos em Cruz Alta, ela fez todo o ginásio e a escola normal em Cruz Alta, mas aí o científico não tinha Cruz Alta, ela veio para Porto Alegre, desculpe, foi para Santa Maria. E lá eu a encontrei, em 51 ela me apareceu e eu fiquei apaixonado por ela. A gente se encontrava e ela me contou que desde o terceiro ano ginasial ela pretendia ser medicina, ser médica e ser dona de um hospital. Isso ela dizia. E era muito decidida e eu vi que não tinha alternativa, né? Então vim para a medicina. Ela é responsável e eu tenho que agradecer a ela. Ela não está mais aqui. Vivemos 70 anos juntos, mais ou menos 70. Chegou um pouquinho menos de 70. Ela faleceu com 90 anos. Então, a medicina foi... A decisão final foi dela. Que me Como motivou. em qualquer casa, né? Em geral, as mulheres tomam a decisão final. Sim. Não, e ela era muito decidida e muito comunicativa e realmente eu acho que ela influiu muito, né? Quando eu penso do ponto de vista de clínica médica, é difícil de dizer o que era meu, o que era dela. Nós trabalhamos juntos. Então, a nossa conversa o dia inteiro era sobre os casos que a gente estava tratando, discutindo. Era uma discussão permanente as dificuldades que a gente tinha, a interpretação disso ou daquilo, né? Do ponto de vista também, sindicato, eu acho que não. Ela teve mais contato com o Conselho Regional da Medicina. Não, a Unimed também, que ela era médica da Unimed. E na política médica da Unimed, ela teve uma época bem entrosada, né? Mas ficou doente e ficamos 10 anos com ela deteriorando a saúde e com dificuldade de comunicação progressiva, etc. Bom, então, como era o ensino médico naquela época? Sim, eu acho que tinha muita diferença. É difícil quando eu penso do meu tempo para agora, é impossível, é difícil de contar para alguém como é que era. Inclusive, do ponto de vista prático, uma das coisas que acontecia era muito frequente no 5º, 6º ano, nas férias, ir para o interior, substituir médico, porque no Rio Grande do Sul não tinha a quantidade tinha cidades que não tinha profissional médico, né? Então, me lembro, na Santa Casa tinha um quadro junto à portaria da Santa Casa, em que a portaria era muito conhecida porque era onde também fazia o primeiro contato com os pacientes, né? Era chamado portaria. Tinha um quadro onde os médicos diziam: vou entrar de férias e gostaria de ter alguém que pudesse me substituir. Quer dizer, não era nesses termos, mas em todo caso era alguma coisa assim, pondo à disposição, não é? E que gostaria de conversar sobre a possibilidade de ter um substituto. Era por 1 mês, 2 meses, às vezes era 2 meses, porque frequentemente quem ia para exterior ou ia, naquela época, eu acho que era de navio que se ia, né? Então demorava um pouco mais a viagem, etc., né? Não era tão fácil quanto hoje, né? Mas já estou divagando. O senhor, naquela época, não havia o hospital de clínicas. Como é que era o ensino? Santa Casa. Santa Casa foi a minha escola. Tinha no primeiro ano o necrotério. Eu ainda peguei o necrotério antigo da Santa Casa,
2 anos, ele ainda existiu. Depois foi para o prédio, o clássico, aquele... Na Sarmento Leite. A minha esposa, ela fez medicina também, iniciou 2 anos depois de mim. Ela já pegou o necrotério novo, mas o meu são coisas assim que a gente tem dificuldade eu acho que não é, mas não tinha um aspecto agradável o necrotério, né? Tinha, além do aspecto do cadáver, né? Tinha algumas coisas que não são desejáveis, né? E em termos de cheiro, né? Mas, em todo caso, peguei o necrotério. Mas, fora isso aí, eram aulas teóricas e alguma prática que eram no prédio da faculdade, prédio antigo, mas a prática toda era na Santa Casa. Santa Casa. Né? E, inclusive, a gente conseguia, quando eu penso nisso também, tivemos um problema maior, mas no 2º ano da medicina, eu comecei a ajudar a anestesia. A gente fazia, os médicos operavam, e às vezes tinham auxiliar ou não, e que era de mulheres, né? Então, muita cirurgia ginecológica, etc. Às vezes era o médico sozinho que fazia. E então a gente fazia anestesia, usava máscara de ombredane, né? Ou então aquela peneirinha botava éter, né? Mudou muito, né? Ou então tinha já na época endovenoso com barbitúrico, né? Nunca tive problema, graças a Deus, né? Mas na realidade eu penso hoje seria uma temeridade, inclusive proibido fazer isso, né? Certamente. Certamente. E por que o senhor, depois dessa experiência, acabou optando por virar cardiologista? Bom. Não, aí eu acho que a influência é o Serviço Faraco, do Eduardo Zácaro Faraco. Não é? Foi no 5º ano, ele recém tinha voltado dos Estados Unidos, e o serviço dele tinha uma turma muito bacana de assistentes, né, que eu tenho grata recordação, e teve um impacto importante na minha decisão. Eu devo fazer um parêntese também, que uma outra experiência pela qual eu passei é que no 5º ano de medicina, em 1955, eu também entra aí a minha esposa, a doutora Valderez, eu queria casar, queria noivar, mas não tinha dinheiro para comprar aliança. Então, ela disse para uma colega de turma, a doutora Rosvita, que está viva e muito bem, foi até homenageada o ano passado no Moinhos, né? E ela disse, ora, meu pai é delegado da primeira delegacia, elas estudavam juntos para o vestibular, as duas. E eu vou falar para ele. Ele me deu um cartãozinho para ir na Guarda Civil, e eu então trabalhei de auxiliar de médico na Guarda Civil até me formar. Depois eu fiquei no serviço médico como médico, mas então desde 55, 3 anos antes de me formar, eu já trabalhava no serviço da Guarda. Então foi uma experiência paralela, parecida com essa de ir para o interior, né? Que na realidade foi uma experiência importante. Mas depois o que determinou, eu acho que assim, além da prática e as minhas decisões, foi no serviço do Faraco, né, que era com ênfase em cardiologia e cardiologia pediátrica, principalmente, porque naquele tempo estava começando e os pediatras não sabiam, eu acho que eu posso dizer, eu era muito amigo deles, me chamavam,
não é? Mas ele, nenhum sabia, não se sabia, toda a medicina não se sabia. Foi depois que começou a cirurgia cardíaca que começou então a desenvolver a especialidade da cardiologia pediátrica, né? Eu, inclusive, junto com a doutora Raquel Snitkovski, do Rio, depois foi para São Paulo, que fazia cardiologia pediátrica, fez formação nos Estados Unidos. Aliás, tinha cardiopatia congênita, ela já faleceu, ela tinha tetralogia de Fallot. Na época, foi feito uma ponte, foi feito um canal arterial artificial, né? E ela conseguiu se manter viva, mas depois desenvolveu hipertensão pulmonar, etc., e terminou falecendo por causa disso. Mas gostava muito de cardiologia pediátrica e eu propus para ela, e foi ela que apresentou para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas a proposta eu é que estava ajudando a empurrar também, é isso aí, né? Como ela era do Rio e São Paulo, era mais conhecida, então foi ela que ajudou. Mas por que eu agora estou um pouco confuso, né? Eu entendi porque eu lhe Coisa de velho, porque viu? eu lhe perguntei o porquê da cardiologia, mas sim. entendi. E por que o senhor... E aí depois começou a cirurgia cardíaca. Eu fui cardiologista com o Cid Nogueira. Tinha começado, tem umas coisas um pouquinho antes dele, mas na realidade foi ele que desenvolveu a cirurgia cardíaca aqui, e eu era cardiologista da equipe da cirurgia cardíaca, toda ela, durante até 65 eu fiquei na cardiologia, na cirurgia cardíaca. Isso foi muito intenso, o movimento se operou. Começou a extracorpórea, começou a cirurgia convencional, depois com extracorpórea, e no início era valvulopatia, principalmente valvulopatia estenose mitral, sem fazer parada cardíaca, sem perfusão, né? Mas mas a gente fazia de tudo na cirurgia cardíaca. Também, essa é a vantagem que eu tive, é de pegar coisas em desenvolvimento, ajudar a empurrar, né? Então, a gente fazia de tudo. Fazemos raio-x na sala para o controle imediato pós-operatório, não é? Fazíamos radiografia portátil, revelávamos o filme, fazíamos exames de laboratório, alguns básicos que tinha que fazer, oximetria, afinal de contas, e não só eu, quer dizer, a equipe era, mas eu estava metido. Sem dúvida. E me conta uma coisa, o que lhe levou à academia? A ser professor, a ser pesquisador? Qual foi a inspiração? Qual foi o seu objetivo? Olha, eu não sei. Bom, quem me levou para a academia foi o Manuel Albuquerque, falecido também. Ele insistiu que ele era da academia, eu acho que é fundador. Eu não era fundador. Aliás, o fundador, em cuja cadeira entra de novo a minha esposa. Mas é verdade tudo isso, né? Ela foi em Cruz Alta. Bom, a academia que tu está perguntando não é a academia de medicina, não, é a academia... Também é a academia, nós vamos chegar lá, mas eu digo a ser professor, sim, porque ser professor, o senhor foi professor aqui... Eu acho que foi... Eu tinha o exemplo deles ali, e a gente trabalhava na enfermaria, tinha alunos, né, tinha muitos alunos, tinha sempre um período de estágio, no 5º ano de medicina, e depois a residência médica. Eu peguei... Também, outra coisa que no início, eu fiquei 1 ano esperando sem fazer nada, quer dizer, fazer nada. Trabalhava na Guarda Civil e ficava dentro da enfermaria, mas ela foi reformada, e enquanto o Faraco esperava
esperava a Kellogg Foundation, que pagou os primeiros anos da residência médica para a instituição eu fui da primeira turma aqui. No primeiro ano foi nosso, na 38. No ano seguinte foi do Rubem Maciel também. Né? A 30, a enfermaria 38 e a 29, desculpe. Que era do Rubem Maciel. No fim, especialmente por causa da cirurgia cardíaca, eu fiquei ligado ao Rubem Maciel também, né? Porque era tudo os pacientes que tinham cardiopatia, e no início, como não existia cirurgia cardíaca, nós aqui começamos, então confluía tudo para lá, né? Porque antes a gente mandava para São Paulo. Né? Bom. Como é que foi a sua experiência de ser convidado pelo British Council para dar aula em Londres? Como é que foi isso? Deve ser bacana. Não, eu foi um estágio, que naquela época em Londres, especificamente nisso aí, eu estava metido, ou tentando desenvolver a parte de gerontologia, a parte de promoção da saúde do idoso. Porque a gente... É difícil que eu acho que se eu for juntar as áreas da onde a gente... Eu vou dizer que vai ser assim, relacionado com... que termina em promoção da saúde, mas começa com doenças crônicas, que doença crônica não fazia parte de saúde pública. Saúde pública era materno-infantil, doenças infecto-contagiosas e nutrição. Basicamente essas três. E doença crônica, cardiopatia isquêmica, acidente vascular cerebral, inclusive no nosso ambulatório lá na enfermaria 38, não tinha isso, não tinha o que fazer. Se usava trinitrina para quem tinha angina e ficava acompanhando. Muitos deles duravam 10 anos tendo angina pectoris, né? Hoje em dia se opera, né? Previne, dura muito mais do que isso, mas o que aconteceu, que eu acho que desencadeou um pouco a minha evolução aí em nível internacional, foi que foi quando eu ainda estava na 38, mas me convidaram para ser professor na PUC. A PUC estava começando também, outro começo que eu peguei. Eu não podia ficar tendo a URGS, a Secretaria da Saúde, ter um terceiro emprego. Né? Então eu fui pedir licença para o secretário da Saúde. Ele recém tinha assumido, o Jair Soares, de Oliveira Soares. E fui pedir licença para tratar de interesse, ficar 2 anos afastado para ver se dava certo na PUC, ou eu voltava, ou ficava na PUC. Eu fiquei 17 anos na PUC. E aí pedi licença lá para ele, mas ele perguntou: mas tu está há tantos anos médico do Estado, tu vai botar fora tudo isso? Eu digo: não, é que eu vou fazer na PUC aquilo que eu faço. Na época eu trabalhava no Instituto de Cardiologia. Atender pessoas no ambulatório, atender clientes. Isso não é saúde pública. Ele disse: não é. Eu digo: não. Eu digo: o senhor pode ver na análise institucional da secretaria, tem a conclusão lá nossa. A gente usou dados americanos, porque aqui só tinha dados como é que é? Da perícia médica da Secretaria da Saúde, de funcionários que se aposentavam ou ficavam doentes.
mas não tem dado populacional sobre cardiologia. E então ele disse, mas se não tem programa de saúde, por que tu não propõe? Isso foi muito importante na minha vida. Isso foi em 1972. Aí eu fiquei para trás, eu disse, o senhor me dá 2 semanas para eu pensar. E eu então fui verificar se tinha alguma coisa. Encontrei numa revistinha da OMS que estavam começando na Europa um programa de prevenção da febre reumática. Foi a primeira área da cardiologia a ter um programa com base populacional. Então, eu digo, eu não sou especialista nisso, mas eu vou pegar esse... Aí se ofereciam para mandar o protocolo que eles estavam seguindo. Então, eu fui falar, tinha escritório da OPA, da Organização Pan-Americana da Saúde, aqui em Porto Alegre na época, fui falar com eles, digo, olha, eu dão licença, eu vou solicitar esse protocolo da OMS para ver o que nós podemos fazer aqui. Né? E então estudei, propus um programa de prevenção da febre reumática, que eu tenho que dizer também, eu tinha experiência com escolar, porque eu trabalhei bastante tempo substituindo o Faraco, que ele fazia a parte cardiológica dos alunos, que naquela época tinha que todos os anos fazer exame físico dos alunos, ficavam em fila no colégio, tinha médico nas escolas, né? Tinha que ver se criança tinha... auscultava, perguntava, fazia... Né? Então, ele era cardiologista e quando ele começou a ter as veleidades dele da reitoria, etc., então ele pediu, digo, tu não quer ficar no meu lugar? Eu já estava formado, estava trabalhando com ele. Então, fiquei na Cefai, que era então, isso me desenvolveu bastante. Eu ficava examinando escolares que tinham suspeita de cardiopatia de todo o estado, mas principalmente de Porto Alegre. Deixa eu lhe perguntar, das suas pesquisas científicas, qual foi a que mais lhe marcou? Eu acho que seguramente que marcou todo mundo foi em 78, nós fizemos, era a maior amostra populacional representativa da população adulta do Rio Grande do Sul, abaixo do Equador, a maior. Eram 3.000 e tantos pessoas. Tínhamos 4 grupos de médicos, médico e auxiliar, etc., que iam para o interior. Hoje em dia, isso acho que até seria... difícil com todas as complicações que hoje existem por aí. Não. Mas foi feito esse trabalho, foi uma pesquisa, está publicado. O Eduardo de Azeredo Costa é um porto-alegrense que fez a formação dele, principalmente no Rio, São Paulo, está lá, ele mora ainda no Rio, foi da Escola de Saúde Pública, fez a formação dele na Inglaterra, então, em parte... as ligações são por causa dele. Em epidemiologia, ele veio com a ideia de fazer um estudo sobre hipertensão no Brasil. E viu que eu estava aqui no Rio Grande do Sul e nós já estávamos desenvolvendo, tínhamos programa de saúde pública com hipertensão. Então, veio para cá e a gente, com financiamento da FINEP, Ministério da Saúde, etc., a gente conseguiu desenvolver esse estudo. Né? Foi um estudo muito grande. Então, isso foi importante. Que coisa boa. Mas tem tanta coisa. O senhor também foi pioneiro no estudo de combate sobre o tabagismo. Sim. Qual é a sua relação? Muita gente. Tinha gente antes de mim já trabalhando nisso. O Rigato, especialmente, que é conhecido. Sim, tem meu uma professor. estátua para ele lá, aí que está quase demolindo. Eu queria trazer essa estátua para cá, para a nossa praça pois ao lado é, do sindicato. seria uma boa ideia, hein?
porque eu acho que aí ela se conservaria. Lá ela há pouco estava caindo. Sem Agora dúvida. parece que arrumaram ela um pouco. Mas o Rigato tinha mais gente importante do Brasil aí, de outros estados. Mas o Rigato, especialmente, foi uma pessoa muito importante. E eu fui na Secretaria da Saúde, na AMRIGS, na comissão científica, eu sucedia ele. Eu fazia parte da comissão científica, ele era o diretor, depois ele terminou a fase dele, e aí eu entrei no lugar dele. Então, eu fiquei muito contaminado com essas ideias. Eu fumei durante, eu acho que 13 anos, era fumante desde os 18, né? Mas também deixei de fumar pelas boa, evidências né? todas. Né? De 64, foi na Inglaterra que foi mostrado que os médicos que fumavam duravam muito menos que os outros, né? Então, em 64, Será isso? Não, Pode ser. agora não estou me lembrando. Eu acho que tampouco 64 foi o trabalho, né, que demonstrou isso, né? Então, durante bastante tempo nós desenvolvemos, eu ajudei, faço ainda parte do conselho, não sei se ainda tem, mas mudou muito toda a fisionomia disso, né? Mas realmente caiu o número de fumantes aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que o nosso papel foi importante, Tenho especialmente certeza da disso. Luísa, que ela veio aqui para Porto Alegre porque nós já estávamos trabalhando nisso. Eu acho que nós temos um pouco na consciência, porque parte da riqueza do Estado vem do fumo, né? Então, o Rio Grande do Sul, nós tivemos assim um pouco esta sensação de culpa populacional, de fazendo parte da população que se beneficia de um vício, né? Sem dúvida. E então, por isso o Rigato, eu acho que e eu continuei nessa onda, né? Peguei a onda dele, né? E a gente trabalhou muito. A Luísa veio aqui a Porto Alegre naquela ocasião. Ela estava começando a trabalhar com fumo, né? Luísa da Costa e Silva, ela que fez esse núcleo lá na OMS sobre controle do tabagismo internacional. Foi o primeiro grupo não só diretamente ligado a um problema de saúde, mas a parte econômica também fazia parte dessa comitê. Após as suas 6 décadas de medicina, qual é o seu trabalho que mais lhe orgulha? Qual é o seu legado que o senhor gostaria de ser destacado? Olha, eu acho que eu já citei uma porção, mas isso de surfar na onda, de olhar para ver o que está acontecendo no mundo e se a gente pode entrar também nessa onda, né? Isso eu acho que eu fiz desde o princípio, né? Eu já contei várias coisas aqui que eu estou no começo delas, né? Então, por isso que fiquei... Mas eu pago um preço, porque logo em seguida me chamaram na Organização Pan-Americana da Saúde, Mundial da Saúde, Sociedade Internacional de Cardiologia, e eu virei garoto propaganda, né, pelo mundo afora. Viajei muito e sempre que podia, minha mulher ia junto comigo, era médica também, então participava do congresso de atividade, né? Mas com isto eu saí da política da saúde no Brasil, né? Fiquei até a Sociedade Brasileira, a MB, fiz parte de vários grupos, né? Mas na realidade depois eu desapareci, fiquei pelo mundo afora para onde me chamavam, né? Que incrível. Então, e era à custa da Sociedade Internacional e da OMS, né?
Me deram um prêmio mundial de cardiologia em 2002. Que incrível. Muito me orgulha disso, que é exatamente por trabalhar com a área da cardiologia durante, no mínimo, 30 anos, que era em nível mundial. Né? Então... Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual a mensagem que o senhor deixaria para os futuros médicos, para os médicos jovens? Qual o caminho seguir? O que a sua experiência lhes traz para que a gente possa passar a mensagem? Eu diria assim, acho que aprendi com o tempo, porque no princípio eu concentrei numa especialidade que ninguém fazia, que era cardiologia pediátrica. Nós criamos a especialidade aqui no Brasil. Então, a tendência é se especializar, que é muito importante para a gente se desenvolver no conhecimento científico. Mas, por outro lado, a gente perde a noção de espaço da sociedade, de onde vem. Um dos meus gurus, que era o Geoffrey Rose, ele dizia: a causa das causas dos problemas de saúde não estão dentro do setor saúde, vem de fora. São econômicas, são sociais, não é? E vem trazer o problema, o ônus para a saúde. Mas tem que olhar lá atrás, é lá que começa o problema. Né? Então, só cortando só na saúde, nós não chegamos a resolver os problemas. Né? Então, isto eu acho que é muito importante, é ter essa visão. A visão populacional nos dá isso aí, ajuda a gente ter uma ideia além daquele paciente que está ali na cama, que tem que ter um cuidado especial, tem que ter atenção pessoal. Não é? Além disso, ele tem que ver a história dele, da onde ele vem, toda a família dele, não é? E todo o contexto social onde ele está inserido. Não é? Isso é muito importante e enriquecedor também, porque senão a gente fica até chateado de ver, de só tu olhar uma lesão de pele, olhar só o desenvolvimento de um problema ginecológico, não é? Fica concentrado demais. Eu acho que essa visão mais ampla é bom para o médico também, não é? E dá um conhecimento essencial para poder ser um bom médico. Doutora Schuth, muito obrigado pela sua entrevista. Tenho certeza que o número dos seus discípulos, dos seus alunos, dos seus admiradores vão ficar muito felizes em lhe ver contar essas histórias. Tenho certeza que poderíamos ficar horas, porque sempre tenho que aprender. E lhe agradeço pessoalmente por ter participado do nosso programa. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Muito orgulho mesmo. Até semana que vem com o nosso programa Anamnese, que vamos sempre sair daqui maiores, tendo aprendido com os grandes ícones da medicina gaúcha. Muito obrigado.